Gente, hoje eu estou super feliz de receber aqui no seminário a Ueli. Vamos ver se eu falo o nome certo. Ela me mandou um áudio para eu aprender a falar o nome. Ueli Merri Patachu. Acertei, Ueli. Acertou. Oba! Eu pedi uma indicação para a Caia, que é uma amiga professora lá da FAI, da UFMG, porque eu queria muito trazer essa diversidade, né, da educação indígena, da experiência. Eu sabia que tinha um grupo super forte e com uma construção muito bonita lá na FAI. Então, a Caia me indicou o Érico, falou que ela tem uma experiência muito bonita na escola estadual da aldeia dela. E eu acho que a gente que trabalha com criança, com educação, mesmo fora da escola, né, que não é o meu caso, a gente conhece muito pouco, né, da diversidade brasileira. E para a gente conseguir respeitar, trocar, valorizar, a gente precisa conhecer, né? Então, eu acho muito importante. Agradeço muito ao Eric ter topado o convite, de vir aqui dividir conosco a experiência dela, contar um pouquinho para a gente aprender, né, e conhecer mais, para que a gente possa estar mais junto e contribuir também, né, com a preservação das culturas tão diversas, tão ricas no Brasil, que a gente conhece tão pouco, né, e eu acho que é isso, assim, para a gente conseguir estar junto e valorizar e trabalhar em prol de que se espalhe cada vez mais, a gente tem que conhecer, né? E eu mesma confesso que eu sou muito ignorante, assim, no que diz respeito à cultura indígena e tenho muito desejo de conhecer mais. Então, eu fiquei muito feliz da UF ter topado dividir conosco essa experiência e contar para a gente um pouquinho, para a gente poder trocar mais e tentar estar mais próximo. Obrigada, viu, Ellen? Nada. Fica à vontade agora. Eu peço para o pessoal ir escrevendo no chat qualquer questão, eu vou acompanhando por aqui. E depois, se você quiser abrir para perguntas, né, a gente vai levando no seu ritmo, tá bom? Tá bom? Então tá. Então, né, Ramitão Amanchá Mini Baitu. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos e a todas, né? A Poliane já falou meu nome, eu me chamo Erimerri Patachu, sou da etnia Patachu, moro na aldeia Muame Manti, que fica localizada no município de Itapecerica, Minas Gerais. E a minha aldeia é pequena, né? Tem 48 pessoas e dessas pessoas, a maioria é crianças, né? Tem muitas crianças e a gente vive aqui nesse pequeno pedaço de chão, né? Onde a gente vive muito feliz. E falando assim, primeiro eu vou começar por esse tempo que a gente está vivendo agora, né? Um tempo muito sombrio, um tempo onde chegou a Covid-19 tentando nos afrontar, tentando nos calar, dando medo para nós e levando muitas vidas embora, né? Então, nós povos indígenas, estamos sofrendo muito, né, com essa questão. A gente está vindo com grandes retrocessos, com grande luta, né? Não só nós, mas o mundo. E quando a gente fala mundo, nós indígenas, igual a gente tem pessoas que se conectam com a ancestralidade nossa, que é acima da gente, o céu, porque a gente fala que a gente está conectada a duas terras. A terra que a gente pisa, que é a mãe terra, porque a terra, a gente sempre fala que é mãe. Mãe terra, que é um chão sagrado, que a gente toca com muito carinho e zela. E mãe, todos nós sabemos que mãe, a gente tem aquele grande carinho por ela, de estar cuidando e zelando. E a terra é assim pra gente. E a gente tem uma terra que é sagrada para a gente, que é a terra do céu, que é um lugar onde a ancestralidade vive lá. Porque lá tem seres que são muito sagrados para a gente, que sempre está protegendo aqui a gente na terra, né? Tem os Nhamichum. Os Nhamichum são seres sagrados na nossa cultura.
Aí tem Nhamitum na terra do céu e aqui na terra, no Ranrão, na mãe Ranrão, que a gente fala. Terra na nossa língua é Ranrão. E a gente, durante esse tempo, nós povos indígenas, vem com uma missão muito grande, tentando avisar o mundo, as pessoas, o que está vindo para acontecer. Muitos sabem que o mundo ele vem tendo grande destruição, né? E essa destruição ela vem acabando, não é com o mundo, é com a gente mesmo, mas a gente não percebe, a gente não vê. E essa defesa que a gente tem com a nossa irmã natureza, que a natureza para a gente é irmã, faz parte também da gente, como a terra é mãe, a natureza é irmã. Então a gente tem uma irmandade muito forte com a natureza. Então a gente sempre tem esse carinho e quando a gente que tem alguns crimes que a gente fala que vem essa violência contra a irmã natureza, a gente também fica muito triste a destruição que vem vindo com ela. E a Amazonas é um lugar onde todos nós sabemos que ela vem sendo destruída a todo momento e agora aumentou muito mais. E esse vírus que está aqui no mundo, ele veio através de tudo isso que está acontecendo no mundo. Os rios estão sendo mortos, mas as pessoas não percebem. A terra está sendo destruída a cada momento, muito veneno na terra. Então, nós, povos indígenas, estamos tendo essa missão da cura da terra, porque a terra ela precisa de cura. Porque eu tenho aqui em Momantié 13 anos que a gente vive aqui. Eu morava em outra aldeia e a gente veio embora para cá por causa de muitas coisas que vêm acontecendo dentro do território. Invasão de não indígena, destruição. Então, a gente vai procurando lugares onde a gente se reencontra com a Mãe Terra e a natureza. E quando a gente chegou aqui em Itapecerica, a Mãe Terra daqui ela estava doente, era muito lixo, tinha muitos fazendeiros que moravam aqui, e a gente foi revitalizando essa cura dela, junto com nossos rituais, fazendo a limpeza do corpo dela. E a gente não sentia a presença dos animais, dos Nhamitum, né? E depois dessa nossa cura, fazendo nossos rituais, os animais veio para perto da gente. E a gente ficou muito mais feliz porque aqui tem uma aldeia dos Tochão, que é a aldeia espiritual nossa, onde nós vamos fazer nossas religiões. Tochão é uma árvore muito sagrada para a gente. E a gente fica muito feliz quando os Tochão, que Toque nasce, que Toque é criança, porque a gente tem essa relação das plantas velhas, as plantas jovens e as plantas crianças. Então, a gente vê que a Mãe Terra, ela sempre está oferecendo a vida para a gente, quando a gente vê os animais velho e criança, quando vão pescar peixe, a gente vê os peixes grandes, a gente pega os peixes que dá para alimentar e os peixes pequenos a gente devolve, porque a gente sabe que eles ainda vão dar muita vida ainda pela frente. Então, é um momento que a gente vem vivenciando e que a gente já sabia que isso ia acontecer, porque a gente sempre vem se mobilizando em defesa da mãe natureza e da mãe terra. Mas hoje a gente já teve grandes lideranças que já morreram em luta da mãe terra e da irmã natureza. Então, a gente sempre quando vai ter esse diálogo com o não indígena, a gente sempre fala dessa defesa nossa, onde a gente encontra companheiros que possam estar ajudando a gente a estar fortalecendo essa corrente de defesa para o mundo, porque o mundo está precisando. E outras coisas que vêm acontecendo, igual aqui em Minas Gerais, tantas barragens, né, que veio sendo destruídas, né, matando pessoas, matando rios, né, igual muitos rios foram mortos, mais ainda pela mineração. Então, tudo isso afeta a gente também, igual a gente fala, quando mata uma floresta, quando mata um animal, quando mata um rio, está matando um pedaço da gente, né, porque a gente tem essa relação muito grande.
porque eles também têm a mesma vida do que a nossa. A gente tem essa conexão muito forte com eles. E, e a gente está fazendo muito ritual juntamente com a natureza, né? Um momento de defesa nossa é com elas. Agora mesmo é um tempo que a gente está vivendo, um tempo da seca. É um tempo que a natureza ela está bem, ela não está fraca, mas ela está sem as folhas, ela está no tempo de mudança. Então, esse é um tempo que a gente ajuda ela. Agora, quando chega o tempo das águas, ela está forte, ela está toda florida, ela está viva, ela está com as cores, mas a gente sempre está fazendo esse ritual com elas. E ano passado, aqui na minha aldeia mesmo, nesse mês de agosto, já fazia um ano que teve um ato, um crime contra a minha aldeia, que colocaram fogo e queimou ela quase toda. De 100%, 98% foi queimada a minha aldeia. Então, foi um desespero que a gente foi muito grande para a gente, né? Porque a gente viu as crianças chorando, porque as crianças já têm essa relação, né? O sofrimento dos velhos, da gente, então a gente tinha que estar ali apoiando, foi pegando água, e não tinha ninguém para apoiar a gente naquele tempo, a gente via que as pessoas passavam na estrada ainda, achava que era bobagem a gente estar ali ajudando a natureza, né? Mas a gente sabia que a gente estava ajudando a gente mesmo. Mas, enfim, a gente conseguiu apagar o fogo, né? Então, essa é uma mensagem que eu passo aqui, né? Porque quando aqui falou encantamento, infância, a gente pensa que o encantamento da gente, igual nós, povos indígenas, vem dela, né? Da Mãe Terra e da natureza. O encantamento de vida, o encantamento espiritual, o encantamento das nossas vozes, vem tudo a partir dela. E, e quando a gente pensa nessa destruição que está acontecendo, a gente pensa mais nas vidas que estão nascendo da terra, né? Igual eu falei das plantas crianças, dos rios pequenos. Então a gente vê que é um ato que todos nós temos que fortalecer para estar ajudando o mundo, a terra nesse momento. E durante esse tempo que da minha trajetória, que eu nunca saí da aldeia. Eu saí da aldeia foi quando eu fui estudar mesmo em Belo Horizonte, fazer a minha graduação de professora, né? E, e lá eu tive uma experiência muito grande, assim, que até hoje a gente vê que a gente ajudou e ajuda muitas pessoas, né? Quando a gente chega em um espaço, a gente olha e a gente via que as pessoas, elas tinham nojo da terra, não queriam pisar na terra, não pegava na planta porque ali estava poluído, ali estava sujo, mas é igual a gente fala que terra não suja ninguém, ela limpa a gente. Quem suja a terra somos nós, né? E quem suja as plantas somos nós, com essa poluição que vem vindo no mundo. Então, se a gente quer que todas as energias de manchar energia negativa, energia ruim, vá embora para encantar nossas vidas novamente, é a gente abraçar essa irmandade com a natureza e com a Mãe Terra. Porque aí a gente vai ter homens e mulheres do bem, né? Para construir família do bem. Porque o mundo está precisando desse chamado, né? Esse chamado da Terra. E a Terra chama a gente todo momento, mas a gente vê que as pessoas não estão escutando esse chamado dela. E assim, durante esse tempo que eu tive lá, a gente via muito isso, mas a gente foi conversando, foi dialogando, foi mostrando como que é a terra, como que é a planta, e a gente vê que hoje a gente tem muitas pessoas que já apoiam essa luta nossa junto com a gente, né? E assim, aqui na minha aldeia a gente tem uma escola, né? A escola, ela é o nosso projeto de vida. A gente não não coloca a escola assim, igual a gente vê que a escola de fora, ela tem uma casa, né? Tem um prédio escolar e
as crianças elas ficam só em casa e volta de novo. E aqui a nossa escola, a gente vê que ela tem um papel muito importante para nossas crianças, né? Onde a gente fala sempre assim que a escola e as famílias andam de lado a lado, porque a família, ela que é a base, o pilar da nossa escola, juntamente com as crianças. E a gente hoje, depois que veio essa pandemia, as escolas foram fechadas, né? Estão todas de portas fechadas. Mas a gente, igual eu falei, né? A gente tem a escola da família. Foi um momento difícil para nossas crianças, né? Mas a gente teve a preservação de não estar tendo contato, não sair para fora. A gente está mais na aldeia, então a gente sempre tem contato mais com os parentes, né? Aqui ninguém sai. E, e a gente tem, assim, sempre conversa com as lideranças, com os caciques, né? Para estar organizando esse ensino das crianças. E a gente, como a gente sempre fala, que a escola ela é um projeto social, cultural e ambiental que envolve várias experiências de aprendizagem, né, para nossas crianças. Então, a criança, ela tem um valor muito importante dentro da escola, onde as pedagogias que a gente faz, os métodos que a gente usa, é totalmente diferente da escola de fora. A gente sempre pergunta o que a criança quer aprender, né? O que ela quer aprender durante a sua vida na escola. E elas nos apresentam e a partir daí a gente faz um projeto de vida da nossa escola. Porque na maioria das vezes a gente vê que as escolas, ela ensina o seu aprendizado é totalmente fora da realidade da vida da criança. E aqui a gente traz essa realidade para dentro da criança, né? Onde a gente não pode estar cortando o futuro e o sonho dessa criança. Então, a gente sempre conversa com elas e elas falam e a gente faz esse projeto de vida desde a primeira série até o nono ano, trabalhando com esse projeto de vida da criança. E a partir daí a gente vê que as crianças elas têm essa relação muito grande com a família, né? Então, quando ela chega em casa, a mãe e o pai não vai ter dificuldade de estar conversando com seus filhos, né? Porque o que ela quer aprender é dentro da vida dela. Então, a gente faz esse projeto de vida da criança, onde é muito importante para a gente. E a gente sempre fala dessa experiência da nossa escola, né? Porque a gente vê que é uma experiência que as escolas hoje, elas têm que desamarrar os nós dessa educação colonizadora, né? Porque as escolas, elas estão trazendo muito esse projeto da colonização ainda. E hoje não é mais tempo da colonização. A escola, ela tem que fazer um projeto de vida, ela tem que ser um projeto de vida para o futuro da criança. E a partir daí as crianças mesmo fazem seus próprios trabalhos, né, pedagógicos em cima do que elas querem aprender e a gente faz juntamente com elas. Então aqui a gente já tem vários livros, né? Eles produzem músicas, poesias, faz texto, faz vídeo, tudo dentro do aprendizado deles. Se eles vão na roça com o pai e a mãe deles, eles fazem uma música ou algum outro tipo de produção. Se faz um artesanato, se vai na fruteira, se brinca, se vai pescar, se está no ritual. Tudo isso é uma aprendizagem, né, para a vida da criança. E a gente vê que hoje o sonho da criança ela está sendo cortado. Igual eu sempre falo que a gente, nós, que a gente fala, a gente sempre coloca muito isso para a criança, a gente coloca muito
um individualismo, né, de velho, adulto, criança, adolescente, né? E a gente vê que a criança, quando ela vai crescendo, ela já vai colocando muito isso na cabeça. Eu sou adolescente, eu sou adulto. E a gente vê que a partir daí foi cortado o espírito de criança dela. E a gente nunca pode deixar, cortar, matar esse espírito de criança da gente. Porque no momento que a gente corta, mata esse espírito dentro da gente, a gente não vai ter mais encantamento dentro da gente, né? Então, a gente sempre fala para nossas crianças, né? A gente sempre fala para os nossos jovens e os nossos velhos falam para a gente, né? Que a gente sempre tem que manter o espírito de criança vivo dentro da gente. Porque, igual as pessoas, a gente vê muito em dizer, né? Que a gente tem dois espíritos dentro da gente. A gente tem um espírito ruim e um espírito bom. Mas a gente segue aquele caminho que a gente quer, né? Por isso que muitas pessoas vão para o bem e outras vão para o mal, porque é ele que escolhe o caminho dele. E assim também é um espírito de criança. Todos nós temos ele dentro da gente. Mas basta a gente manter ele sempre vivo dentro do nosso coração. E hoje a gente vê que, a partir desse momento que a gente está vivendo, as pessoas têm que curar mais o seu coração. Porque hoje a gente vê muita doença, né? Mas uma doença que a gente vê acabando mais com o mundo é que vocês falam a depressão, né? A depressão, ela é uma doença que ela acaba com a, a espiritualidade da pessoa. E a gente sempre conversa, né? Onde quando a pessoa tem essa doença é porque o seu espírito de criança foi matado quando foi criança, né? Então a gente vê muito essas violências com a criança, né? A violência com a criança hoje ela é muito grande, mas quem pode estar reforçando esse espírito da criança somos nós mesmos, né? Pai, mãe, avó, avô, tia, tio. É a gente que somos, nós que somos os apoiadores deles, né? Então, se a gente fazer esse chamado para a criança, todos os homens e mulheres do mundo vão crescer com o pensamento de um mundo do bem. Então, por isso que a gente tem esse projeto de vida da nossa escola, né, onde a gente fala educação indígena. A gente tem a educação indígena e a educação escolar indígena. A educação indígena é a educação da vida mesmo, né? Das tradições da gente, da vida, da família, da terra, da natureza. E a educação escolar indígena é onde a gente faz essa ponte com esse conhecimento do aprendizagem da escrita, né? Para as crianças da gente estar aprendendo a escrever, a ler. Então a gente sempre faz essa ponte. E aqui a gente sempre conversa com nossas crianças, né? Quando a gente vai ter encontros com a comunidade, a escola, a gente não coloca os professores para falar, quem fala sou ele, quem apresenta a escola são eles, porque igual eu falei, eles é a base da nossa escola, né? E a criança, ela é um ser muito sagrado, né? Para a gente, ela é um ser que a gente tem que dar muito amor. Mas isso hoje não está conseguindo ser alcançado por muitas pessoas, né? Às vezes as pessoas não têm tempo, não tem tempo para o filho, tem tempo mais para o trabalho, né? A gente vê que hoje é muito difícil, mas quando não tem um tempo é porque o seu espírito ele foi deixado há muito tempo atrás, né? Seu espírito de criança. Então, a gente aqui trabalha muito com esse espírito da criança, né? Da infância. Aqui a gente tem a educação infantil, então as crianças aqui na aldeia, elas vão desde de 1 ano ou de 9 meses, elas vão para a escola, porque a gente, a gente sempre fala que a escola, ela é desde quando a criança está surgindo,
surgindo dentro da barriga da mãe, né? Porque ela sente tudo que a mãe dela sente, né? É um aprendizado que ela já vem aprendendo desde a barriga. Então, aqui, se um dia tiver oportunidade de vir aqui, vocês vão chegar na escola e vai ver todas as crianças lá da aldeia dentro da escola, porque é eles que trazem esse brilho e essa força muito grande para dentro da nossa escola. E, e hoje a gente vê que o mundo ele está apagando a imagem da criança, né? A gente vê que eles olham mais as pessoas grandes, as pessoas adultas, né? Não escutam uma fala de uma criança. Às vezes as crianças tentam passar mensagem para a gente, mas a gente vê que a gente não vê as vozes, né? As crianças também elas têm as vozes delas. E, e é assim que a gente sempre faz, né? Aqui a gente fala que a criança ela tem que ter o direito à voz, né? Igual lá fora, quando aqui a nossa escola, a gente faz intercâmbio com as escolas de fora, né? Da cidade. E quando as crianças vêm aqui, a gente vê que elas já vão descendo do ônibus e já vai sendo aquela imaginação de vida para eles de outro mundo. E eles chegam, começam a conversar com a gente, e a gente vê que algumas professoras falam que aquele ali é mais danado, aquele ali ele é mais quieto. Então, coloca muita diferença nas crianças. E aqui a gente não faz isso. A gente sempre fala que as crianças, quem tem que cativar elas somos nós, né? Então, cada um tem o seu jeito. Agora, nós que temos que fazer esse projeto para eles seguir em frente com um pensamento no chão, né? No chão da terra. Então, quando eles vêm aqui, a gente sempre faz esse diálogo, né? E, e é isso, né? A gente vê que hoje o mundo ele vem apagando muito esse encantamento mesmo de vida, da alegria, né? Da diversão. A gente vê que as pessoas estão mais presas, né, dentro de casa, não só agora, mas bem antes as pessoas elas buscam tempo para brincar. Então a gente não pode ter tempo para brincar. A gente vê que criança ela brinca a todo momento, né? Elas elas não têm tempo. Claro que a gente sabe que a gente queria ter tempo, mas às vezes, muitas das vezes não tem, porque hoje a gente tem uma atividade diferente, mas que a gente sempre tem que buscar esse tempo da brincadeira, né? De olhar e, e de brincar mesmo com a criança. Quem tem filho brinca, quem não tem, eu tenho certeza que deve ter alguma criança dentro de casa, né, para estar fazendo essa brincadeira. E no momento que você fizer isso, você esquece tudo, né? Você vai sorrir, você vai brincar do jeito dela, vai sentar no chão, se tiver no chão, vai subir numa árvore. Mas às vezes a gente acha que isso não é mais pra gente, né? Mas é pra gente também, se a gente tirar um tempo. Igual aqui, as crianças da gente, às vezes a gente tá em casa e eles chamam a gente para brincar, a gente vai ter aquele tempo para eles. E ali a gente acaba esquecendo de tudo, né? E vai viver aquele momento de criança e de infância e sente saudade. Mas, igual que a gente tem o ritual das crianças, né? Onde a gente vai na aldeia espiritual e para eles ter essa conexão com as, os que planta e a ancestralidade, trazer essa força ancestral para a gente, né? Porque as crianças, elas têm essa pureza muito forte e a gente sabe que elas vão lá na mata e vem e traz essa força para a gente, né? Então, esse momento de ritual da criança é um ritual que todos nós esperamos, né? Que a gente fez, elas todas dissipam. É um momento que elas estão de conexão muito grande com a irmã natureza. Elas se enfeitam de cipó, colocam os adereços nossos e vão lá para a mata e depois quando vêm, elas vêm cantando, né?
E tudo que elas fazem, a gente também faz, porque naquele momento elas estão conectadas aos Nhamichum, né? Então, é o momento que a gente, os velhos, todo mundo da aldeia faz os cantos, as risadas, as brincadeiras, tudo que a criança faz, ela faz, né? Então, a gente hoje sempre busca mesmo essa sabedoria da criança, né? Porque ela tem um saber que é de muito longe, né? É um saber muito sagrado. Então, a gente sempre está conectada a esse saber sagrado da criança, né? E o que eu mais gosto de ver nas crianças, sim, que às vezes a gente fica olhando, que criança, quando ela desentende com outra, elas estão ali desentendidas, brigam, mas daqui a pouco, quando a gente olha, elas estão brincando de novo. Então, a gente sente como que tem que ser a vida, né? Não guardar rancor dentro da gente, né? E muitas das vezes, a pessoa fala uma palavra com a outra que às vezes acaba uma amizade, né? E a criança, ela nunca perde a amizade, né? E, e às vezes a gente perde. Então, a gente saber permanecer com o espírito de criança dentro da gente, a gente passa por qualquer desafio no mundo. Então, a gente hoje tem esse projeto, né, de vida aqui na nossa aldeia. E eu vejo assim que, às vezes, quando eu ia na cidade, eu fico muito pensando nas crianças da cidade, né, porque a gente vê que a liberdade delas é muito pouca, né, e o lugar que ela tinha liberdade era na escola, né, de estar brincando, vendo seus colegas. E às vezes nem na escola, né, porque a gente vê que muitas vezes na escola também a criança ela tem atormento na mente dela também, né? Então por isso que eu falei um pouco desse projeto da minha escola. Às vezes a gente fala da escola igual, às vezes eu vejo muito relato de crianças com saudade da escola hoje. Mas tem muita criança que sofre na escola também. Por isso que a gente também fala que nós temos que formar professores também para as crianças, né? Porque as crianças elas precisam desse carinho mesmo da escola. E em casa também a gente pensa quando das crianças que moram em apartamento, né? Elas têm os dias para estar saindo de casa, não pode estar andando na rua, só vai nos parques, né? Tem aquele dia para estar se divertindo com a família, às vezes no final de semana. Então, e tudo isso hoje prejudica a criança, né? Então, hoje o mundo ele precisa mais mesmo de voltar a esse pensamento de defesa, de cura e de proteção para a criança, né? Porque muitas crianças no mundo sofrem. E às vezes a gente fica pensando nessas crianças que sofrem, né? Porque quando a gente vai em lugares igual, quando nossos mais velhos mesmo tem algum convite para ir em Belo Horizonte fazer algum participar de algum seminário, eles vão, mas quando eles chegam eles ficam tristes, né? Porque eles falam assim, quando eles passam nas ruas, eles veem muitas crianças nas ruas, né? E para eles isso é uma coisa de outro mundo, né? E a gente fala para eles que hoje a realidade no mundo é outra. Muitas pessoas, elas é, vai, vai sendo tirado os direitos delas e elas vão para a rua. E na cidade ninguém ajuda ninguém. E aí eles tem uns que começam a chorar, porque quando eles vê criança, pessoas nas estradas mesmo, eles ficam muito tristes, né? Então, eles ficam um dia sem dormir pensando naquelas pessoas, né? E aí é onde a gente pensa é, nas pessoas que poderiam, né, estar ajudando as outras pessoas, né, as minorias.
Mas a gente vê, igual a gente fala para eles, né, que a gente também, nós como indígena, a gente também tem uma luta constante, né? A nossa vida é de resistência mesmo, porque é a terra, mas às vezes tem pessoas que acham que a gente para que a gente quer terra, né? Para que a gente quer mata? Para que a gente quer rio? A gente quer a mata, quer a mãe terra, quer os rios para proteger o nosso ar mesmo que todos nós estamos respirando, né? Então a gente conversa com eles e aí eles pensam assim, mas por que essas outras pessoas também não podem? Fala porque eles são da cidade e lá quem pode ajudar eles é só as pessoas da cidade. A gente fala que tem organização, tem pessoas que ajudam, então eles ficam tristes, né, do mundo hoje tá acontecendo muito tipo de coisa desse, né, e direitos sendo tirado, né. E nesse tempo mesmo agora de Covid-19, eles ficam mais sentidos ainda de quando vê as lideranças, muitas lideranças indo embora, né, com esse vírus, porque a gente, desde da colonização, do tempo da invasão do mundo, o que matou o nosso povo foi as doenças que vieram de fora, né? Então, muitos povos foram extintos através dessas doenças mesmo, e gripe foi uma das que mataram muito o nosso povo, né? Então, a gente fica muito triste quando a gente vê isso acontecendo no mundo, né? E hoje é uma luta de todos nós, e eles sempre falam que a cura de tudo isso que vai acontecer no mundo, e tem muita coisa para acontecer ainda. Igual eles contam uma história para a gente, que no surgimento do mundo tinha uma cobra chamada Imanchá. E eles falam que Bolsonaro é parente dessa cobra, a Imanchá. A Imanchá, ela queria comer a natureza, né? Então ela redoou o mundo inteiro correndo atrás de natureza, para comer natureza. E natureza foi pedindo a ajuda dos Nhamichum. Aí tinha Nhamichum velho, Nhamichum jovem, Nhamichum criança. E quem ajudou isso foi o Nhamichum grilo, o grilo que era o mais pequenininho. Então eles sempre falam para a gente das histórias ancestrais, né? As histórias ancestrais, elas sempre são um alerta para a gente, né? E quando eles falam das histórias das crianças, né? Que os Nhamichum, antigamente também nas histórias, era crianças que gostavam de brincar nas fruteiras, tomar banho no rio. E todas as brincadeiras que a gente tem é desses Nhamichum. E aí eles ficam tristes quando o Nhamichum vai embora, né? Aí eles falam que o Nhamichum sumiu. E aí quando eles veem Nhamichum aparecendo na aldeia, eles ficam felizes, né? Os Quencarrém, Patachu, Pataichu. Quando passa, eles sempre cumprimentam eles, né? E a gente tem os Nhamichum vegetal, mineral, e eles ficam felizes, né? Então a gente sempre vem buscando mesmo essa cura mesmo da terra, né, da natureza, e o mundo precisa disso. E quando a gente fala dessa cura, a gente ele sempre fala pra gente nunca deixar o nosso espírito de criança morrer, porque muitas pessoas foram, às vezes não deixaram, às vezes foi cortado, né? Foi matado o seu espírito de criança. Então, Porque a gente está com sim, uma pergunta aqui, queria ver se você não se importar de já comentar ela, só para a gente não perder pode. o Aham, assunto. Você falou da experiência de intercâmbio, né, de receber crianças da cidade, aham. e a Mariana queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, o que você observa no encontro entre as crianças da cidade com as crianças da aldeia, e que tipo de atividades acontecem nesses dias de intercâmbio. Você pode repetir? Minha internet falhou aqui, Poliana. Tá, Jó? A Mariana pediu para você comentar mais sobre os dias de intercâmbio em que vocês recebem crianças da cidade. Como Uhum. que vocês observam o encontro das crianças, né, da aldeia com as crianças da cidade que vão visitar,
E que tipo de atividades acontecem nesses dias? Tá. Então, assim, nos intercâmbios que quando a gente tem, igual antes da pandemia chegar, no mês de fevereiro, já tinha muita escola entrando em contato com a gente, né? Então, a gente recebe o ano inteiro. Uhum. E durante os intercâmbios, assim, as crianças, a gente tem uma roda de conversa primeiro com eles, né? Então, a gente fala um pouco da vida mesmo da gente, da vida das crianças, da nossa história, para eles estar conhecendo, né? Porque eles chegam aqui e eles imaginam uma outra coisa, né? Então, hoje a gente está quebrando muito esse estereótipo mesmo que é passado nas escolas do indígena, né? Porque a escola, ela sempre fala, a gente fala que ela fala errado na nossa história para as crianças. Então, hoje eles trazendo, eles falam mesmo que eles preferem estar trazendo porque as crianças conhecem a realidade, né? Uhum. Igual quando eles chegam, eles pensam que vou vender pelado, procuram as casas de oca, né? E a gente fala, né? A gente fala para eles que hoje a gente hoje a gente veste roupa, porque hoje se a gente for andar pelado, a gente muitas pessoas vão achar errado, né? A gente pode igual os velhos da gente, assim, se a gente andar pelado, a gente vai ser preso, porque hoje ninguém pode andar pelado. Eles talvez não vão respeitar, né? Então, é uma coisa que hoje até a gente mesmo foi tirado, então hoje a gente usa a roupa, né? A gente já tem esse direito também. E as casas de óculos, igual a gente fala que as queimadas, elas são muito grandes nas aldeias, né? Então a gente preserva, hoje a gente não está arrancando muito mais, a gente não arranca mais, não tira mais as madeiras, né? As palmeiras que tem, então aqui na minha aldeia mesmo nem tem, né? Não tem esse tipo de matéria-prima para a gente estar fazendo esse tipo de trabalho. Uhum. Então, em muitas aldeias é difícil, né? E durante assim a gente vê que a reação das crianças elas chegam correndo, assim, elas vão saindo correndo, tem umas que vai andando, as professoras elas ficam preocupadas, né, com as crianças, porque tem medo, é mato, pode ter bicho, e aí elas colocam um monte de coisa, mas aí a gente fala, não, deixa eles, esse é o momento deles, aqui no terreiro que a gente recebe, não tem nenhum tipo de perigo não, né, só a mata que não pode, que a mata é bem próxima. Uhum. Então a gente sente que eles, assim, eu sinto, todos nós sentimos a liberdade que eles têm, né? Eles vê os bichos, assim, eles falam, não, olha o bicho ali, olha o bicho aqui. A gente vê a liberdade da criança, né? Então, eles ficam perguntando, aí as nossas crianças ficam mais reservadas. Uhum. Elas não misturam, Olha só que elas, interessante. elas não misturam, não. Uhum. Raramente, só quando alguma criança vai mesmo que eles conversam, né? Mas aí a gente organiza algumas brincadeiras da gente, e aí a gente Uhum. faz essa brincadeira junto com as crianças de fora, com as nossas crianças, né? Mas elas ficam mais reservadas mesmo. Ela vê que o jeito das crianças é diferente do deles, né? Então, Sim. eles ficam mais reservados, mas eles brincam através da nossa brincadeira mesmo. Mas às vezes eles ainda conversa ainda, né? Os mais jovenzinhos conversam, mas os mais pequenos mesmo, eles ficam mais reservados, não dá muito É. deles. Eles têm medo também, assim, porque eles não têm costume de ver muita gente, né? Aham, sim. Aí eles ficam mais quietos mesmo. Uhum. Mas a gente vê que a liberdade da criança, né? Uhum. A gente tem um campo aqui, eles vão lá pro campo e teve uma vez que um já foi entrando dentro do mato, mas a gente conhece, a gente vai atrás. A gente vai atrás. Então, a Aham. gente vê que. E eles falam, tem uns que não querem ir embora. Aham. Tem uns, tem uns Claro. que. Tem uns que a professora pega, não, você tem que ir. Não, não vou embora. Até que teve um caso mesmo, ano passado, que a gente ficou muito sentido, né? Que veio uma escola. E aí, quando eu estava lá no espaço de terreirão, teve uma menina que passou mal. E Uhum. aí, nós tem a equipe de saúde aqui e nós chamou para ver ela, né? Aí foi, perguntou o Uhum. que
não, porque eu não almocei. Aí foi, nós, você não almoçou? Dela, não. Aí eles tinham trazido lanche, né? Aí foi a professora, eu vou ali pegar um lanche. Aí foi, nós perguntamos, mas por que você não almoçou? Ela, não, porque eu queria vir logo conhecer vocês, eu queria vir pra aldeia. Então a gente ficou assim, tudo sentido, né? Dessa vontade dela querer conhecer. Mas aí ela fez o lanche e melhorou, né? Então a gente vê essa carência que a criança tem, às vezes que a oportunidade também que às vezes elas não têm, né? De outras crianças, né? Então a gente vê que essa desigualdade das crianças também é muito ruim, né? É triste. Mas é igual a gente fala que às vezes tem crianças que pode mais e crianças que não pode. Sim. Mas quem faz elas poder ter mais é a gente, né? O pai ou a mãe, o avô e a avó. Então a criança nunca é triste, né? Ela nunca vai ser triste. Depende da gente, né? Igual a gente também, né? Igual a gente. Mas é assim. E você falou que estudou sempre na aldeia, né? Até ir fazer a graduação lá na UFMG. E o modelo de escola na sua infância era parecido com o que vocês têm hoje? Você acha que teve uma evolução nesse sentido? Não. É Você do já mesmo estudou jeito. nesse modelo de valorização da cultura Isso. local, da vida de vocês. A nossa, assim, a evolução que a gente sempre fala é sempre de estar melhorando mais ainda, né? A evolução que a gente quer é da gente ter os direitos da nossa escola específica indígena, né? Sim. Da gente ter esses direitos, mas a questão assim do ensino sempre foi o mesmo desde quando eu entrei até hoje, nunca Mas eu mudou digo não. até assim, de valorização mesmo das políticas públicas, né? Da Secretaria de Educação reconhecer mais, né? De vocês terem mais facilidade de poder fazer esse modelo de educação entre as aldeias, né? Com mais autonomia, menos intervenção, né? Você acha que isso melhorou agora? Antes desse governo estava melhor, mas depois que entrou esse governo, muitas coisas foram tiradas de nós, né? E tentam tirar da gente, né? Igual agora, depois que, durante essa pandemia mesmo, volta às aulas, a gente teve um grande retrocesso, né? Eles não teve diálogo com nenhum povo indígena para estar falando como que poderia ser a volta às aulas, né, e colocou a gente dentro do mesmo pacote das escolas estaduais, e acabou quando chegou, veio assim, e a gente mostrou para as lideranças, para os caciques, e a gente viu que não tinha nada a ver com as crianças, né. Claro. Então a gente foi para a luta de novo, a gente foi tentar conversar com a Secretaria de Minas Gerais. A gente ia fazer o nosso próprio projeto de vida, de educação, que a gente já tem dentro de lei, né? A gente já tem garantido, então eles tinham que respeitar isso. Então, que nossas crianças elas não têm acesso à internet. Elas não têm acesso a nenhum tipo de tecnologia. E a gente sempre falou que a escola, ela sempre teve o apoio da família, né? Então, que a escola nossa agora ia ser a pedagogia da família, né? Ia ser a escola da família, e eles tinham que respeitar esse direito nosso. Então, a gente foi e eles teve que respeitar, né? Mas é difícil, e a gente fez um projeto da pedagogia da família, né? Nos organizamos, e cada família, assim, dentro desse pensamento que eu falei, né? Da gente ter a educação indígena, a gente sabe que a criança, ela não aprende, hoje não é o momento dela estar aprendendo, escrevendo ou lendo. Ela pode estar tendo esse outro aprendizado, né? Esse projeto de vida junto com a família, com o pai, com a mãe. Claro que ele pode ter um momento de estar escrevendo, né? Tendo essa reflexão de leitura, mas que agora o momento é um momento desse pensamento do ensino mesmo com a família, onde tudo que ele faz é um aprendizado.
Então, essa é uma luta que a gente tem e que a gente sabe, se todas as crianças fossem ensinadas dessa forma, elas seriam mais pensadoras, né? Porque elas estavam aprendendo o que faz parte da vida dela, né? O que vem da família dela, a história dela, quem é ela, né? E o que ela quer ser. E a escola pensando nisso, a criança iria crescer com outro pensamento. Então, nesse tempo de pandemia, a escola aqui é a família, né? E tudo que ela está fazendo com a família dela é ensinamento e aprendizado. E eles têm que respeitar, né? Eles têm que ver que é um jeito da gente ensinar. Eu fui ensinada desse jeito. Sim. Então, quando eles falam que como que a criança vai aprender sem ler e escrever? Não. Eu fui ensinada desse jeito. Então, o ensino, ele vem a partir do ensino da vida mesmo, né? Então, e é você mais isso. percebe que programas como lá da UFMG, né, de educação indígena, tem ampliado o olhar dos profissionais de educação, assim, para entender isso, né, que a educação integral, ela não se dá só com a educação formal da escola, né, que envolve muito mais coisas, que é uma coisa que a gente sabe, existe um monte de estudos sobre isso, vários profissionais de educação escrevem sobre isso, mas na hora de aplicar nas nossas escolas na cidade, a gente ainda peca muito nesse sentido, né? E não integra mesmo a vida comunitária, a vida familiar, a vida escolar. Você acha que programas como o do FMG ampliou um pouquinho o olhar sobre isso, o entendimento, e até pensando na formalização, né? Porque eu imagino que vocês devem passar por dificuldades assim com relação à secretaria, que exige documentação e relatórios, e que toda escola que foge um pouquinho daquele padrãozinho acaba tendo que fazer um sobreesforço para se adequar a um modelo já muito formatado, né? E aí ela tem que ficar se reinventando mesmo e tentando se adequar a isso, assim. Mas você acha que esse programa, como o da UFMG e outros, né, que existem, está ampliando um pouquinho o olhar e extrapolando as escolas da aldeia também? Então, assim, essa formação nossa na UFMG, assim, ela vem desde os anos 95 mesmo, né? Ela, muitos professores de lá sempre deu esse apoio, esse pontapé para a gente estar construindo a nossa educação, né? Então, igual eles sempre assim, eles sempre falavam para a gente, não era para eles estar ensinando a gente, mas para a gente estar ensinando para eles. É nesse sentido também. A gente está ensinando para eles, igual quando a gente vai para a UFMG estudar, o FIEI, né, que é a Formação Intercultural para Educadores Indígenas, a gente já tem essa especificidade dentro desse curso, né, onde lá a gente sempre leva esse conhecimento mesmo tradicional do nosso povo, né? A gente sabe que lá é uma casa acadêmica, né? Mas que a gente foi quebrando muitos olhares, né, das pessoas. Que às vezes assim a gente vê muitas pessoas hoje em dia já sabe que tem essa formação lá dentro, mas tem muitas pessoas que falam assim, mas indígena estuda, como que é? Às vezes por a gente não conseguir falar a língua portuguesa correta, né? Ou às vezes por a gente ter a linguagem só com a natureza e a terra mesmo, ter esse conhecimento tradicional nosso mesmo, eles pensam que é a capacidade nossa de estar num lugar acadêmico não vai ter valor nenhum, né? E dentro, assim, durante esse tempo na universidade, a gente viu que a gente fortaleceu muito, né, o curso, fortaleceu muito a UFMG, até mesmo que quando a gente está dentro lá, porque é um curso que a gente
no caso eu ia 2 vezes no ano, né? A gente tem os Uhum. módulos e os intermódulos. Então, a gente tem um encontro com eles lá na faculdade, tem um momento que eles vêm para a aldeia. Uhum. Então, é um momento mesmo que a gente está levando mais esse conhecimento nosso mesmo, tradicional mesmo nosso, né? Para a gente Sim, estar fazendo essa ponte entre o conhecimento tradicional e o conhecimento científico. sim. Minha Porque a pergunta é gente um mesmo... pouco isso, se a gente está conseguindo aprender, né? Assim, porque o que eu vejo Uhum. que tradicionalmente, né, o que a gente fez foi massacrar mesmo as culturas originárias, a cultura negra, né? Desde não reconhecer as línguas, por exemplo, a não reconhecer as formas tradicionais de aprendizado, de transmissão de conhecimento, né? Mas como é um programa que já tem uma extensão no tempo, assim, né? A minha pergunta é nesse sentido: a gente está conseguindo aprender? Vocês percebem que há uma melhora de aceitação mesmo, de entendimento, de reconhecer que é uma troca, que não é a universidade que está dando nada para vocês, né? Que isso é uma troca e que a gente precisa tentar transformar também o nosso jeito de educar a partir do que a gente está aprendendo com essa experiência, né? Com esse contato. Pois é, e até mesmo assim, quando a gente leva o nosso projeto de vida mesmo, o projeto de pesquisa da gente para estar apresentando, igual a gente fala que lá eles são os professores pesquisadores, né? Uhum. Então, para eles é de outro mundo, né? E a partir daquele momento que a gente apresenta, muitas pessoas ficam com curiosidade de estar aprendendo, igual o meu projeto mesmo de pesquisa na minha graduação foi os terreiros de pescaria de conhecimento. Uhum. Então, os terreiros de pescaria de conhecimento é um método, um pedagógico da minha escola. Então, Uhum. igual quando a gente, na nossa escola, quando eu falei da luta, a gente sempre está fazendo as nossas matrizes curriculares do nosso jeito mesmo, né? Então, a gente não usa nada da escola lá de fora. As nossas Uhum. matrizes curriculares são feitas com nossos caciques, nossas lideranças, né? As famílias. E o terreiro de pescaria de conhecimento, ele é uma professora que ela fala que ela foi formada na Universidade das Tradições. Uhum. E ela não tem nenhum conhecimento de leitura, né? E, e ela dá a aula dela, ensina para as crianças através da imagem, de um desenho. Uhum. Então, meu trabalho foi sobre isso. Então, para eles lá foi inovador, né? E é o que a gente Sim. fala que a gente faz, que a gente quer inovar as pedagogias para as crianças, né? E a gente vê que as crianças ficam muito empolgadas e gostam também. Elas Aham. aprendem através da imagem, através imagens narrativas, né? E, e trabalhos que a gente leva inovador que eles vê que eles lá não teriam essa capacidade nunca de estar aprendendo isso e ensinando ou ouvindo para eles. Então é um conhecimento nosso, né? Nosso Uhum. povo, e que eles vê a capacidade que a gente tem nos nossos conhecimentos, né? Vocês vão ver os cachorros latindo. Eu acho uma experiência incrível mesmo, assim, né? Espero que outras universidades ofereçam esse tipo de programa também, que isso se amplie muito, porque a gente aprender outras perspectivas de ver o mundo mesmo, né? De reconhecer essas cabeças, né? Assim, e aprender com elas é uma troca muito rica, assim. E uma coisa que você falou que para mim foi muito forte é a questão da escuta das crianças, né? Que é algo que a gente vem, quem trabalha com educação, quem está, né, nos ouvindo aqui, trabalha com educação, sabe o quanto que a gente tem falado exaustivamente de escuta das crianças e feito curso, pós-graduação e seminários para discutir. E coisas que as comunidades tradicionais, elas têm isso muito naturalmente, né? Porque escutar a criança não é fazer um formulário de perguntas para ela e registrar a resposta, né? É ouvir efetivamente, escutar efetivamente o que ela fala e fazer algo com aquilo, né? Aquilo ter um valor real na prática da vida daquela criança. E que é algo que a gente Uhum. vê que acontece muito naturalmente
mas que a gente fica aqui quebrando cabeça, estudando, escrevendo 1 milhão de textos, né? E sem conseguir efetivar, o que é pior, né? É igual ontem na fala eu esqueci o nome dele. Do Simas. Isso, ele falou uma fala assim que eu marquei muito, né? E a gente sempre fala também, dentro desse pensamento, de professores que do século XIX, com a formação do século XIX, né? Sim. Trabalhando com crianças com pensamentos colonizadores, com crianças em pleno século XXI. Sim. Então, é o que a gente sempre fala, assim, que a gente sempre a gente está com essa missão de quebrar essa educação colonizadora, né? Porque ainda o Brasil fortemente tem essa colonização. E a colonização, ela vem a partir da escola, né? A escola ela é um espaço muito sagrado. E até quando os educadores não pensar em estar pensando em inovar novos pensamentos, de apresentar, de ter esse pensamento de quebrar essa educação colonizadora, isso nunca vai parar de estar acontecendo, né? Então, a gente tem também mais essa missão, né? E muitas pessoas, quando no intercâmbio, muitas pessoas gostam, né? As pessoas gostam muito quando vem, porque a gente apresenta esse projeto de vida que a gente ensina para as crianças, e muitas escolas já pegaram já também a nossa experiência de estar trabalhando com isso. Que bom. Então, a gente está mais com essa missão mesmo, né, de estar mostrando e uma das estratégias que a gente está tendo, porque igual a gente fala que, eu sempre falo que eu já sou formada. Uhum. Eu já, se for para a gente colocar, eu já sou formada dentro da minha educação tradicional. Mas eu sei que para mim, estar ajudando outras pessoas, eu tenho que andar de lado a lado com a educação na difusa. Porque hoje a gente sabe que o mundo ele é cheio de coisas que se a gente não acompanhar, a gente fica para trás, né? Então, a gente tem que uma estratégia mesmo da gente mesmo de luta para a gente estar garantindo esse direito, né? Então, eu fiz graduação, agora eu estou no mestrado e quero dar continuidade a esse trabalho pelo meu povo, né? Sim. E pelas pessoas e pelas crianças do mundo, né? Porque as crianças do mundo, elas têm que ter pessoas que ajudem a estar permanecendo com esse espírito dela, né? Não deixar acabar. Então, todos nós temos, né? A gente precisa descolonizar o nosso pensamento primeiro, né? Assim, eu acho que eu falo por mim, né? Que cresci na cidade e conheço muito pouco, né? A gente para eu passar para os meus filhos, por exemplo, né, algo sobre cultura indígena, sobre diversidade, né, lato sensu, assim, eu preciso primeiro mudar minha forma, porque eu fui educada muito, né, nesse sentido de comemorar o Dia do Índio, com durex colorido no rosto, né, esse tipo de estereótipo, né, assim, empobrecido, assim, que até subestima a capacidade da criança de entendimento também, né, assim, o que é um indígena, o que é aquela cultura, né, e é isso também, tem aquela data e depois o resto do ano não se fala mais nisso, né, e as crianças não têm acesso a nenhuma informação de qualidade real, né, sobre as outras culturas, não só indígena, né? Outras culturas assim tradicionais, populares. Pois é, e a gente vê assim, foi até agora nas escolas mesmo aqui de Minas Gerais, uma conversa muito grande com a secretaria, a gente pediu, porque a gente já tem várias produções mesmo, através da formação na UFMG, a gente produziu muitos trabalhos, né, livros falando de histórias indígenas, e para estar oferecendo também, né, para as escolas não indígenas, né, que tivesse na biblioteca da escola não indígena. Claro. E porque a gente vê que só tem no livro de história, mas sempre aquela história que não tem nada a ver com a
com a nossa história. Sim. Então, aqui mesmo nas escolas da região, muitas já têm, né, alguns livros, né? Mas quem fornece é só o MEC, né? E isso ajudou muito, né, para o pensamento das crianças, deles estar lendo, deles ter curiosidade. Então, hoje a gente vê que a escola ela é um espaço de diversidade mesmo, né? Só que às vezes a gente percebe que tem muita coisa errada ainda, né? Mas aí quando a gente fala dessa colonização que ainda vive ainda dentro das pessoas, né? Então, para a gente arrancar isso de dentro, a gente vai ter que trabalhar muito ainda. E estamos trabalhando, mas só que cada vez mais que a gente trabalha, mais desafio a gente está tendo de estar destruindo essa colonização, né? Que destruiu muitas vidas, né? Então, é muito difícil, assim, para a gente, mas a gente sempre está buscando, e através dessa formação na UFMG, a gente está tendo muitas oportunidades, né? Da gente estar mostrando mesmo, assim, igual a gente fala que hoje a UFMG é território indígena também, né? Porque tem um espaço indígena. Tem uma pessoa, a Mariana está perguntando se você puder contar um pouco mais sobre o ritual das crianças, como é organizado, conversado com as crianças, como acontece no dia, se tem uma idade específica para eles participarem. Então, o ritual das crianças, porque a gente tem um ritual da chegada das águas, né? Esse ritual, ele pra gente é a nossa virada de ano. Vocês é em dezembro, né? Sim. E a nossa é em outubro. Porque é o ano que é o mês que inicia um novo tempo, uma nova chegada do tempo das águas, né? Então, aí ele se fecha no mês de fevereiro. E aí nesse ritual, assim, os mais velhos sempre conversam com as crianças, né? Sempre falam com eles. E quem vai para a aldeia espiritual é as crianças, os Kitoki homem, né? E as Kitoki mulher as Inré fica com a gente cá num outro terreiro. Então, tem um momento que eles levam eles para lá, então a gente não sabe o que acontece, as mulheres. É um momento lá dos homens com os meninos, com as crianças, né? Os homens, os menininhos. Então a gente não sabe o que eles falam, porque é mais privado para eles, né? Sabe que eles ficam muito tempo lá, né? Eles ficam de 1 hora com as crianças lá e depois eles começam a fazer ritual lá dentro e traz as crianças e a gente cá fica com as meninas também. E no momento que a gente está com as meninas, a gente conversa com elas, né? Fala da importância do ritual, a importância de ser do bem, mais assim mesmo de cuidar da natureza, de cuidar da terra, de agradecer, né? Que é o ritual de agradecimento, de agradecer. E aí a gente fica mais ali com elas mesmo, depois ficamos mais em silêncio, até chegar o ritual. Aí quando eles chegam, a gente faz o ritual e eles cantam, eles ficam tudo ao redor, eles ficam dentro da roda que a gente faz. E aí a gente tem uma resina que chama mesca que a gente coloca e eles ficam cantando pra gente. Então ali naquele momento a gente sabe que são eles e são a ancestralidade que está cantando pra gente. Um momento de agradecer. Legal. A Carmen pediu se você pode fazer indicação de literatura. Se você quiser me mandar também no WhatsApp ou por e-mail, eu posso depois passar para o grupo. Indicação de livros, de literatura. Ah, tá. Sim, sim, tem vários. Tem muitos livros. Eu vou ver os livros que a gente tem e vou mandar. Gente, alguém quer fazer uma pergunta, algum comentário? Podem abrir o microfone, a câmera, para falar direto com a Eri, né? Não precisa ser só pelo chat, não. Pode falar diretamente também. A Mariana também perguntou se você poderia compartilhar o seu projeto da graduação.
Sim, o meu projeto, igual depois que a gente faz a forma na graduação, ele fica já disponível na biblioteca online da UFMG, da FAI. Ótimo. Eu acho que indo lá, ela pode ler até outros projetos, né, se tiver Uhum. curiosidade. Sim. O nome do seu É, você repete para mim, por favor, que eu vou digitar aqui. é Terrei de Pescaria de Conhecimento. Terrei é TE, Aham. HE, e de Pescaria de Conhecimento. A Lilian vai fazer uma pergunta, né, Lilian? Vocês estão me escutando? Sim. Sim. Primeiro, parabenizar, porque tá lindo de escutar. Estou aqui encantada. Nossa, tá super bacana. Na verdade, eu queria compartilhar uma experiência, porque você foi falando aí, eu fui lembrando, eu sou professora, né, da infantil, de crianças, e a gente estava trabalhando justamente essas questões culturais indígenas com os meninos, e a gente fez, juntamente com a família, com as famílias, um intercâmbio numa aldeia de Pataxó, lá em Carmésia. E aí eu lembrei de você contando que as crianças foram chegando e foram correndo naquela loucura toda para descobrir, né? Muitas ficaram com medo, porque realmente o que a gente sabe das histórias é que índio usa flecha, usa, né? Eles têm ainda esse estereótipo ainda Come gente. gravado, né? Come gente, é verdade. Então muitos ficaram agarradinhos, mas outros foram, olha lá, o índio, nossa, um índio de verdade. Falava assim, um índio de verdade, né? Como se estava saindo de um livro. E é verdade isso. Então, essa experiência que eu tive, juntamente com essas crianças pequenas e as famílias, foi de uma riqueza tão grande. Você tem um outro olhar, né? Porque a gente, como professora também, porque a gente, igual a Polly falou, a gente é muito limitado porque a gente cresceu com essas teorias mesmo. E a gente tendo a oportunidade de escutar novas, né, pessoas que estão envolvidas com essa busca, né, com essa, por favor, nessa valorização dessa cultura, então é enriquecedor demais. E eu lembro que as crianças indígenas estavam lá e elas não se aproximavam das crianças da cidade. Mas o que me chamou a atenção foi como que elas conseguiram se entrosar, porque tinha um paredão de areia gigantesco e as crianças foram através desta natureza, assim, se aproximando, e elas interagiram por horas e horas e horas naquele muro lá de areia. Mas foi assim, lindo de se ver. E depois não teve jeito, os laços foram se construindo, as brincadeiras foram nascendo ali, sabe? Foi muito bacana, uma experiência muito legal que você trouxe, me fez lembrar disso tudo. Claro que, né, tá no coração, era só para compartilhar mesmo essa riqueza que vocês têm, essa sabedoria. Eu fico pensando lá no, sei lá, né, pensando na minha história de tataravó, que deve ter tido tanta sabedoria, igual vocês têm hoje ainda, mas que com eles foram se perdendo, né? Eu lembro que minha avó usava plantas, ervas para fazer chá, para curar, né? Isso foi se perdendo e hoje em dia vocês estão querendo resgatar tanto essa beleza da natureza, né? Essa força dessa natureza, e a gente tem que mais aqui valorizar, levar isso para dentro das escolas, né? Levar as escolas para conhecer vocês, porque a escola não é essa escola, não pode ser só uma escola enquadrada, uma escola que é muro, né? A gente tem que sair mesmo. Muito obrigada, viu, pela contribuição. Nossa, lindo, lindo. Mas quando a gente fala de espaço de escola, igual você citou, igual a gente fala aqui, né, que o lugar de religião nosso é um lugar de escola, é um espaço de escola. Igual quando a gente falou agora na pandemia. Qual que ia ser o espaço de escola? Ia ser a escola da família. A família, ela tem que ser colocada nas escolas, que é um espaço da escola. Mas isso é arrancado.
isso é tirado da criança. Então, quando chega em casa, às vezes, o diálogo que o pai e a mãe pode ter com o filho é através da escola, né? Então, se a gente pensar em uma educação de vida da escola com a criança, a história de criança do pai, por exemplo, assim, eu saber da infância do meu pai, vai ser uma coisa muito rica para mim. E talvez isso as escolas não dão a oportunidade da criança perguntar para o seu pai ou para sua mãe, né? Acho que é raro isso. Então, a gente saber da história do pai e da mãe, né? Às vezes a gente sabe que o pai e a mãe fez isso, era família de alguém, a gente é família de parente de Bertano, mas que uma história profunda de aprendizado a gente não sabe, né? Desse conhecimento mesmo de vida, do momento de vida dele que ele teve. Então, aqui a gente sabe tudo. Eu mesmo sei como que foi a infância do meu pai, como que foi a infância da minha mãe. Foi um pouco diferente da minha, né? Porque no tempo deles a mata era maior, tinha muitos rios, eu sei que eles brincavam, e no meu tempo, na minha infância já quase não tinha muito isso, né? Então, quando eu penso nisso, eu fico imaginando muitas coisas, e para mim escrever uma história sobre essa, para mim é muito importante. Então, isso fortalece muito o coração da criança e o pensamento, né? Da gente saber que o passado, a infância do pai e da mãe foi uma infância tão bonita e que a gente pode fazer da gente também ser assim, né? Então, as escolas, hoje, elas precisam melhorar mais ainda. Verdade. Tem muitas escolas que já trabalham com esse projeto igual o nosso. Uhum. Trabalha, mas são mais poucas, né? Então, a escola, elas têm que pensar mais na infância, na criança, né? A Carmen também tem uma pergunta, Carmen. Pode abrir aí a câmera e o microfone. Ah, tá. Ela está escrevendo só nos comentários mesmo. Ela não vai abrir, não. Mais alguém tem uma questão? Quer colocar aqui pra gente? Mary, mais alguma coisa que você queira compartilhar, comentar? Então, assim, o que eu posso estar compartilhando, que a gente sempre fala mesmo, né? E eu já falei aqui, mas que eu gosto sempre de reforçar, né? Que hoje, para a gente pensar em um projeto para as crianças, que é o futuro nosso, né? A gente tem que vir a partir da Mãe Terra e da natureza, né? Não só para os educadores, né? Para professores. Eu acho que para os pais e para as mães também. Para os tios e para as tias, para os avós, para o vizinho, né? Eu acho que a gente tem que passar mais essa mensagem. Porque quando todos perceber que a preservação da terra e da natureza é importante para a nossa vida, o mundo vai mudar. Mas para isso a gente tem que limpar o coração da gente. Porque o coração hoje ele anda muito doente, né? Doente, às vezes a gente pensa que tem um coração sadio, mas não tem. O coração das pessoas anda muito cheio de negatividade, né? Então, pensamento negativo é doença. Então, se a gente pensar em limpar o coração da gente, a gente faz um mundo melhor. Vamos ser pessoas melhores. E que quem tiver com seu espírito de criança adormecido ou
quem foi tirado, né? Tenta renovar ele novamente, tenta brilhar ele novamente, porque todos nós temos espírito de criança, né? O espírito de criança da gente é o que vai fortalecer a gente sempre. Quem é mãe, quem é pai, sabe como é um filho, a alegria de um filho, né? O sorriso e assim, a sabedoria mesmo que eles têm, a inocência, né? Que a criança tem. Então, essa inocência é muito pura. Então, esse é um recado que eu deixo, né? Porque assim a gente vai fazer um novo mundo, né? Vamos fazer um novo mundo para os que vêm, né? E que se essa mensagem conseguir rodar o mundo, melhor ainda. É verdade. Melhorar. E que tentam mais saber sobre outros povos indígenas, né? Porque eu tenho uma cultura, mas outros são diferentes da minha, né? Nem todos os indígenas, por isso que a gente fala, quando o livro ele só fala do tupi, né? Da cultura tupi, ou da cultura xinguana, mas não. Cada povo ele tem a sua cultura diferente, mas independente de povo, a gente é um só, tem uma mesma luta. Mas que saber um pouco mais da cultura indígena é muito importante. Eu acho que vai fortalecer também o pensamento de vocês para esse momento de luta. E se não encontrarem o meu TCC, aí você me fala e eu mando para você. Sim. Lá. Mas eu acho que já está disponível já. Tá. Eu olho lá direitinho e depois você me manda também indicações de literatura, de livros que eu compartilho com o pessoal. Tá? Tá bom, eu vou mandar. Eu queria te agradecer muito. Foi muito boa essa conversa. A gente aprendeu bastante. Agradecer não só pela presença aqui no seminário, né, por compartilhar conosco essa sua experiência, mas você e seu povo, né, assim, a paciência que vocês têm tido de nos ensinar e nos educar sobre a cultura, né, as culturas indígenas. Esses tempos de internet, acaba que a gente consegue ter mais acesso, né? Tem muito indígena hoje acessando as redes sociais e fazendo a gente conhecer um pouco mais, entender melhor que luta é essa, né? E aprender como que a gente pode também colaborar com ela, porque não basta só a gente assistir, né? A gente precisa estar junto, porque são muitos anos, né, que a gente precisa trabalhar para poder não recuperar, né, mas assim fortalecer e daqui para frente, né, educar as crianças de uma outra forma, né, que possam valorizar e respeitar mais outras culturas, a diversidade, que isso não seja só um discurso dentro das escolas, mas que seja uma prática também, né? Então, eu acho que é importante, assim, eu realmente acho que você tem muita paciência com a gente, porque depois de tudo que a gente conseguiu destruir, né, a gente precisa aprender a construir junto daqui para frente, né, assim, com respeito e com valorização das diferenças, né. Então, obrigada de verdade, foi muito bom. Deixo aí também, né, a Ueli tem Facebook, né, se alguém quiser fazer contato direto também, né, Ueli? Pode. Conhecer mais, conhecer também lá esse programa da UFMG, os professores, os estudantes, para poder ampliar nosso entendimento também, eu acho que é muito importante, né? E depois eu mando as referências para todo mundo. Obrigada, viu? Obrigada de verdade. De nada. Obrigada a todo mundo Eu que agradeço. acompanhou também. Sim, Rosa. Eu agora, escutando você falar, me deu vontade de pedir desculpas, sabe? Pedir desculpas por tanta bobagem que nós, brancos, fizemos e ainda fazemos, e ainda, infelizmente, vão ser feitas assim. Desculpa, tá? Desculpa por tanta besteira que é feita. E desculpa por a gente, muitas vezes, não fazer nada. Porque quando a gente não faz nada, também não resolve. Tá bom? Desculpa.
Esse é meu sentimento também, Rosa, né? Que a gente foi, no mínimo, conivente, né? Por muito tempo, assim. Então, acho que passou da hora da gente tentar ser mais ativo, né? Eu acho que para muito além da curiosidade de conhecer, de trazer para as crianças, a gente precisa também pensar em como que a gente vai colocar em prática essa educação para a diversidade, né? É essencial mesmo. E a gente fica muito alegre, sabe, Poliana, porque a gente vê assim, quando a gente encontra companheiros que não apoiam, porque a causa indígena, ela é muito silenciada, ela é incubada. A gente vê assim, igual o povo negro, o povo quilombola, eles, a todo momento a gente vê que nas redes sociais, igual na universidade, que são povos também tradicionais, né? Uhum. Eles têm mais a vida, assim, a violência contra eles, o racismo, são demais, né? Sim. Mas tem pessoas brancas, que a gente fala, né? Ajudam eles a divulgar, falam mais sobre eles. Sim. Agora, a gente não encontra. A luta indígena, ela é muito indígena mesmo. Uhum. E às vezes a gente fica pensando nisso, né? Porque a gente vê que muitas pessoas não olham, pensam que a gente tem essa ambição por terra mesmo, mas não é. Então, tantas lideranças que são mortas, né? Durante um dia, crianças mesmo, as crianças Guarani Kaiowá, as crianças xinguanas, Machacali, Pataxó mesmo, são mortas, sofrem esse racismo, igual a gente sempre fala que não é só o povo negro que sofre racismo, nós também sofremos de uma forma violentada, onde o sangue de um indígena sempre é derramado por causa de um território. Uhum. Então, a gente sempre fala que, às vezes, uma morte de um negro, sempre igual a gente vê que ela sempre é mais aparecida do que uma morte indígena. Você não vê quase falando de uma morte indígena, né? Mas que todos os dias morre um indígena, morre uma criança indígena em defesa do seu direito, né? Então, quando a gente pensa em encontrar pessoas, companheiras, para estar apoiando a gente nessa luta, em defesa desse direito da Mãe Terra e a Irmã Natureza, a gente agradece porque vai estar sendo camuflado como a gente, né? Porque essa espiritualidade da natureza, ela é muito forte. Então, igual a gente sempre fala, que ela sempre está nos protegendo. E quem anda com a gente anda protegido juntamente com ela. Então, é isso. É urgente, né, a gente pensar mais nessa causa, sim, né, assim, eu sei que eu falo que tem um pouco mais de visibilidade, mas ainda é muito pouco para o que é necessário, né, assim, aqui em Minas, a gente talvez esteja um pouquinho mais ligado por conta da questão das barragens, os 2 rompimentos recentes que destruíram rios e afetaram imensamente as aldeias, né, então chegou mais perto, sabe, a gente acabou ouvindo mais, mas eu sei que não é em todas as cidades que isso chega, né? Como uma realidade próxima. Então, a gente precisa ir atrás, a gente precisa querer conhecer para pensar nas nossas ações, para pensar como que a gente pode colaborar com essa luta, né? Assim, e é o que você falou desde o início, é uma luta que não é só de vocês, né? Se a gente for um pouquinho inteligente para a nossa própria sobrevivência, né, das cidades, a gente também precisa andar junto, né? A gente precisa estar lado a lado nessa luta, sim, né? Pela preservação das culturas, dos povos, dos espaços, da terra, né? Tudo isso. Não são coisas separadas. Gente, obrigada, então. Obrigada, Welly, de novo. Qualquer coisa, vamos mantendo contato, né? Vamos trocando por e-mail, tá bom? Tá bom então. Eu que agradeço, viu, pelo convite. E é isso, né? A gente estamos aqui mesmo para estar colaborando, né?
e para esse socorro mesmo que o mundo está pedindo, né? A gente sempre ter esse apoio mesmo para o mundo. Muita generosidade. Obrigada, gente. Tchau. Até mais. Tchau.